Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal. E para quem não me conhece, eu me chamo Carol e hoje eu vou contar o caso do assassino da mala. Então, antes de começar essa história, eu já peço a você que você se inscreva no canal e deixe seu joinha, até porque não custa nada e você vai me ajudar muito. Então vamos lá ao caso. Então, gente, esse caso aconteceu em 1925, quando Giuseppe Pistone e Maria Fé haviam deixado sua cidade natal na Itália, com destino a Buenos Aires, na Argentina. Os dois haviam se conhecido naquele navio de imigrantes e estavam indo em busca de uma vida melhor, na América do Sul. Giuseppe, ele tinha 31 anos de idade, ele levava consigo uma boa quantia em dinheiro. E pelo contrário, Maria Fé, ela só tinha 20 anos e o objetivo dela era só ir mesmo visitar a mãe, que a mãe tinha acabado de se mudar e ela estava só no passeio mesmo, tá? Ela estava indo de passeio, gente. Foi ali então que os dois engataram um romance e decidiram se casar na própria Argentina, para onde eles estavam indo no início. E eles decidiram se mudar para o Brasil, especificamente para São Paulo, para o centro de São Paulo. Chegando em São Paulo, Giuseppe, ele tinha um primo que era dono de uma casa de salames e de vinhos. Então ele conseguiu um emprego lá e logo depois seu primo ofereceu uma sociedade a ele e Giuseppe aceitou. Ele aceitou a sociedade, mas ele não tinha mais dinheiro, porque ele gastou todo o dinheiro que ele trouxe da Itália consigo para o Brasil. Ele gastou todos com mulheres, jogos, bebidas. Então ele decidiu enviar uma carta para a mãe dele, pedindo 1.500 contos de réis para poder fazer essa sociedade com o primo. Só que a mãe negou totalmente a ele, porque ele já tinha levado todo aquele dinheiro consigo e ele mandou uma carta pedindo mais. Esse dinheiro que ele estava insistindo tanto para a mãe era parte de uma herança que seu pai tinha falecido e deixado, E ele queria 1.500 contos de réis a todo custo. Então ele mandou várias cartas para a mãe e a mãe sempre recusando esse valor. Maria Fé, nessa época que o marido fez a sociedade, ela já estava grávida de 6 meses e eles moravam em um pequeno apartamento no centro de São Paulo. Maria Fé, com aquela situação de o marido pegar todo o dinheiro, gastar com bebidas, farras, festas e mulheres, ela não se conformou, porque até o dinheiro que ele recebia na sociedade com o primo, porque ele conseguiu fazer a sociedade com o primo, até o dinheiro que ele gastava, que ele ganhava, ele gastava todo o dinheiro fora e não levava nada para casa. Então ela ficou bastante revoltada com essa situação e ela sabia que se o marido pegasse esses 1.500 contos de réis, ele iria gastar todo também, não iria fazer nada e a criança estava para nascer. Então ela resolveu escrever uma carta para a sogra dizendo que ele estava estoporando o dinheiro todo, gastando o dinheiro todo com mulher, com farra, e tudo que não podia, Então assim, ele pegou essa carta, ele descobriu que ela escreveu essa carta contando toda a verdade para a sogra, dizendo que a sogra não mandasse esse dinheiro para ele, porque ele ia gastar com tudo, porque ele não estava fazendo nada com o dinheiro que ele trouxe para a Itália, ele acabou com tudo e não fez nada. O apartamento que eles moravam era bem pequeno, era um apartamento bem simples. Então assim, ela contou para a sogra tudo o que estava acontecendo e ele descobriu, porque ela ia postar em um dia anterior, no dia seguinte, e no dia anterior ele descobriu essa carta. No dia que ele descobriu, ele teve um ataque de fúria, gente, mas um ataque de fúria tão tenebroso que ele ficou tão enraivado que ele pegou o travesseiro e sufocou Maria Fé até a morte. Ele sufocou, ele ficou muito irado porque ela contou para a mãe, No caso, ela não chegou a contar porque a carta ainda ia ser enviada. Ele pegou a carta. Então assim, ele ficou muito revoltado, muito irado e ele pegou o travesseiro e sufocou ela até a morte. Então, com Maria Fé morta, ele não sabia o que fazer, ele ficou desesperado, ele andou para um lado para o outro, pensando o que queria fazer com o corpo de Maria Fé. Então ele decidiu sair, ele encontrou uma grande mala, de madeira grande, que cabia um corpo, de um adulto. Então ele decidiu comprar e ele arquitetou um plano. Então ele levou a mala para casa, chegou lá, ele tentou colocar ela dentro da mala, só que para ele colocar ela dentro da mala, ele teria que esquartejar algumas partes. Eu vou ocultar aqui algumas partes, tá, gente? Mas se vocês procurarem direitinho na internet, você acha até foto, e são coisas bem macabras. Então ele esquartejou de uma maneira que cabia dentro da mala, então ele colocou dentro da mala, então ele colocou o corpo na mala e você vê que ele foi uma pessoa tão fria que ele esquartejou o corpo dela com uma navalha, gente. Uma navalha, ele fez barbaridade. Então ele colocou o corpo dela dentro da mala e embarcou para o Porto de Santos. Lá
Então ele colocou um endereço falso da França na mala, né, porque precisava de um endereço para poder embarcar. Era 7 de outubro de 1928. Então ele se certificou-se de que a mala estava no navio, e quando ele teve essa certeza, ele seguiu o caminho de volta para casa, para o seu apartamento, como se nada tivesse acontecido. Só que nesse caminho que ele voltava, a mala, enquanto estava sendo transferida para dentro do navio para poder seguir viagem, ela caiu, porque eles estavam içando com um guincho. Então ela caiu e rachou, então subiu um forte odor. Então um dos marinheiros que estava ali ao redor saiu e foi verificar. Chegando lá, ele não aguentou, ele chamou o seu comandante, né, do navio. Então ele veio, sentiu o forte odor também, porque já estava em decomposição há 2 dias. Então ele chegou, mandou abrir a mala. Gente, foi um estado que todo mundo que estava ao redor entrou em estado de choque, porque foi uma coisa muito feia. Dentro da mala havia algumas roupas que ele pegou dela, jogou, algumas almofadas também para abafar, eu acho que o cheiro, né? Então começou ali a investigação, porque foi uma coisa muito triste e um estado muito triste. E no meio daquilo tudo, gente, tinha um bebê. Eu não sei o que foi que ele fez, mas ele abriu também a barriga de um jeito que o bebê saiu, o feto ficou do lado de fora. Então, quando todo mundo abriu a mala, que viu aquela situação, estava um estado horrível. Foi um pavor, um terror para quem estava ali. Então, chamaram a polícia. Com pouco tempo de investigação, chegaram até Giuseppe. Então, encurralaram ele, fizeram pergunta. Logo de início, ele negou, ele disse que não havia sido ele. Então, logo depois, quando ele viu que todas as pistas, todas as evidências chegavam até ele, ele disse que ele matou porque viu um homem saindo da casa dele e ele, em fúria, ele matou porque achava que ela estava traindo ele. Mas só que, na verdade, esse homem era apenas um vidraceiro que ele havia contratado, né? E ele também sabia que ela havia contratado, na verdade, esse homem para ajeitar um vidro que estava quebrado na sua casa. Então ele tentou defamar ela para justificar o que ele havia feito. Ele tentou até falar que ela morreu de mal súbito, mas a autópsia, né, negou isso, disse que ela foi sufocada até a morte. Então ele assumiu o caso. Em 1930 ele foi preso e foi sentenciado a 31 anos de prisão, e ele foi levado para a penitenciária de Taubaté. E lá mesmo ele ficou preso e ele morreu em 1958. Então, gente, esse caso foi bem repercutido, para mim foi bem interessante. Eu assisti esse caso em linha direta quando eu era bem pequena, então eu me lembro bem da história e eu fiquei bem interessada em trazer aqui para vocês. Então, ele faleceu lá. E um ano depois da morte de Maria Féa, cerca de 3.000 pessoas se reuniram no túmulo, porque algumas pessoas alegaram que receberam bênção de Maria Féa no túmulo, e uma delas foi até o coveiro que enterrou ela, porque ele tinha uma mulher grávida na época que ela faleceu, em 1929, no caso um ano depois. Ele estava lá e a mulher dele estava com problema no parto. E o parto antigamente era só, gente, parteira, né? Que não tinha esses parâmetros que a gente tem hoje, né? De fazer cesárea, de tirar o bebê. Então eles não tinham o que fazer. Então os médicos falaram para ele que a mulher e o bebê iriam morrer. Então o coveiro chegou no túmulo dela, de Maria Féa, fez uma oração e pediu para ela interceder, né? Como muita gente faz com santos. Então ele chegou e recebeu a graça. Então, assim, com esses boatos de que ela estava concedendo milagre, ela foi concedida como santa local. Então é Santa Maria Féa local, lá em São Paulo. Então foi um caso bem repercutido e eu achei bem interessante trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, gente, logo mais eu pretendo trazer mais casos brasileiros bem interessantes, porque tem muitos. Então eu espero que vocês tenham gostado. Me segue no Instagram. Deixa seu joinha, se inscreve no canal, que não custa nada e eu vou gostar muito, tá? Então deixa aqui se você quer que eu traga algum caso que você conhece e que acha interessante. Até o próximo vídeo, gente.